Luciana, muito obrigado, mas obrigado mesmo. Minha gente querida, cá estamos para a apresentação de mais um programa, juntinho de vocês, aqui pela web, né? Começando o programa. Hoje está um dia que amanhece relativamente frio aqui no Rio de Janeiro, mas na verdade a previsão da meteorologia é para que cheguemos a 30 graus lá por volta de meio-dia. Então, vale naturalmente levar um agasalho leve se quiser, mas de qualquer maneira vai esquentar e você não vai precisar dele depois do meio-dia. Abraço para o Oscar Berro, que está desejando a todos um bom fim de semana, para mim, para a Samira, a Olenka Faccioli, o nosso querido Raul Diniz Feitosa, saiu. Raul Diniz Feitosa, abraço grande, para Ana Zelotini Reis, para a Meire, alô Meire Nascimento. Pois é, todos estão aí cumprimentando a gente e mandem os seus recados, será um imenso prazer poder conversar e falar das coisas que estão acontecendo aqui no Rio de Janeiro e que estão acontecendo no Brasil. De qualquer maneira, a gente torce para que dias melhores possam vir. Nós estamos em plena crise, né? E o que eu tenho observado, né? A distância da fala do Lula quando falou que ia ser uma marolinha, né? E que na verdade está sendo uma crise que a gente vê o reflexo, inclusive em Brasília, né? As cenas que passaram na televisão e com certeza vão passar o dia todo são cenas lamentáveis, mas são um reflexo do descontentamento das pessoas com relação à classe política. Essa é uma realidade. Não é? Porque todos nós estamos sendo escandalizados. A gente parte da premissa de que a maioria da população é composta de pessoas honestas, de pessoas que estão lutando, batalhando e na medida do seu possível, essas pessoas estão vivendo a vida e, diga-se de passagem, com muita dificuldade, porque tudo no Brasil é muito caro, né? Se você quer um plano de saúde, é caríssimo. Se você vai botar um filho numa creche, igualmente é muito caro. Se você vai botar num colégio que não público, meu Deus do céu, não é? Então tudo isso agregado a fatos como esse, por exemplo, ontem a Assembleia Legislativa votou o aumento da alíquota, né, de desconto por parte daqueles que são funcionários públicos, que vai passar de 11% para 14%. Por que isso? Para poder cobrir o rombo que foi feito pelos maus governos. Quer dizer, o governo do senhor Cabral, o governo do senhor Pezão que está em xeque, né? Tudo isso acontecendo e as pessoas estão revoltadas, deu até confusão ali em frente à Assembleia Legislativa, mais uma vez aqueles que protestaram jogaram pedra nos policiais, os policiais jogaram bomba de gás lacrimogênio, spray de pimenta, é aquela história. Depois foram parar na Cinelândia, aí a coisa estava mais calma. Mas pensa que foi só isso que aconteceu no Rio de Janeiro? Não, aconteceu em Brasília a depredação de prédios públicos, de ministérios, 3 ou 4 ministérios que tiveram suas portas quebradas. Apareceram cenas de funcionários apavorados porque não sabiam o que ia acontecer com a invasão. No próprio Congresso teve que haver, até por ordem do presidente Temer, o contestado presidente Temer, que foi obrigado a ver uma faixa que estenderam ao longo lá da bancada do Congresso de fora Temer, e fora outras tantas faixas e tantos cartazes que apareceram em Brasília. Aquela esplanada dos ministérios viveu ontem como se fosse uma zona de guerra, porque dezenas, eu diria mesmo centenas de ônibus com o patrocínio dos sindicatos, trouxeram manifestantes que a PM de Brasília, ela imaginou que fosse 45 mil pessoas, contou, não sei qual é o processo. E, na verdade, os organizadores disseram que é 200 mil pessoas, foram 200 mil pessoas. Mas é aquela velha história, se foram 200 ou foram 45 mil, é muita gente. De qualquer maneira, chegou um ponto que a manifestação saiu fora de controle de parte a parte. A gente não sabe quem é que deu o primeiro tiro, porque deu tiro. Na verdade, até aqui não se sabe de vítima, mas teve gente que, para poder se safar, policiais que eu acredito, para poder se safar de uma agressão, deram um tiro para o ar.
e por sorte não acertou, ou competência, não sei, não acertaram ninguém. Mas é aquela outra história. Aí houve confronto, houve incêndio de latas de lixo, houve incêndio, inclusive, posteriormente apagado até em porta de ministério. Então, esse é um momento que a gente tem que prestar muita atenção, porque as pessoas estão extremamente preocupadas. Houve uma queda no mercado, aferida recentemente, da ordem de 7,8%. Quer dizer, as pessoas estão com menos dinheiro. Países que estão em guerra que têm o hábito de ver cenas como nós vimos ontem em Brasília. Então, realmente, depois, então, o presidente ordenou a vinda da Força Nacional para poder manter aí, digamos assim, os prédios incólumes, se bem que já tinham tido portas quebradas, pontos de ônibus lá em Brasília também foram destruídos. E, lamentavelmente, o que a gente vê é o reflexo, né, de toda essa bagunça, de toda essa desorganização que foi colocar no ventilador. O Procurador-Geral da República, o Janot, Dr. Janot, disse que eles gostariam muito de ter feito algum acordo de delação premiada que pudesse punir os criminosos, mas acha que se fizesse isso, respondendo àqueles que, como eu, imaginam que os irmãos lá da JPS deveriam ser punidos, ele responde que se não fosse aceitar essa delação, a situação seria pior, porque os irmãos estariam nos Estados Unidos, gozando de toda a fortuna que tem, e a criminalidade continua alta. Mas, de qualquer maneira, está havendo um movimento lá em Brasília, por parte até de parlamentares e por parte de juristas, para ver se pode reverter isso, para ver se, apesar das denúncias, há alguma possibilidade, eu não sei se há, não sou jurista, alguma possibilidade de reverter essa decisão de deixá-los incólumes. Porque é absurdo, é aquela velha história. Por que acontece isso? Não é? Se todo mundo é igual perante a lei. Então são circunstâncias que, a gente tem que saber que perto de 1.800 políticos foram, digamos assim, prevaricaram, essa é a palavra certa, né? 1.800 políticos, pelo menos essa é a denúncia, levaram propina, sim senhor. Aí vem o Sérgio Cabral, na maior cara de pau, o ex-governador aqui do Rio de Janeiro, que todos imaginavam que fosse uma pessoa honesta, ou pelo menos alguns imaginavam, mas tanto é que esses alguns são muitos, porque votaram e elegeram esse cidadão governador, elegeram antes disso para o Senado, enfim. E ele veio agora dar uma declaração e não respondia ao juiz que está julgando o Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, mas respondia ao seu próprio advogado, né? E o advogado perguntava as perguntas que ele já estava treinado para responder. Então, o senhor recebeu 5% de não sei quem? Não. O senhor recebeu 1%? Não, é mentira. Agora, o senhor gastou dinheiro para comprar joias? Gastei. Quando é que o senhor comprava joias? Eu comprava joias em datas festivas para minha mulher. Quer dizer, realmente é um amor extraordinário, né? Porque eram milhões e milhões e milhões de reais. Aí com que recurso? Eu já falei antes que esse recurso foi de sobra de campanha. Meu Deus do céu, né? Então a gente percebe esta realidade que infelizmente invadiu o Brasil de modo geral, e evidente que corrupção existe em toda e qualquer parte do mundo, isso a gente sabe perfeitamente. Mas em contrapartida, minha gente querida, a gente não pode admitir a continuidade disso, porque está fazendo vítimas cá embaixo. Essa é que é a verdade. Olha, eu confesso a vocês, eu faço as minhas caminhadas pela Tijuca, não é? Há muitos e muitos anos. E eu nunca vi tanto mendigo na rua como agora a gente está vendo. Então, você vê que são pessoas que realmente deveriam ser egressas da chamada classe C, que até ascendeu a classe B tão decantadamente à época do primeiro governo de Lula e do segundo governo, mas que sabe Deus em que condições, e essas pessoas voltaram a perder tudo. E aí você vê até famílias inteiras nas ruas. Então é deplorável, é lamentável você ver crianças. Um país que não cuida das suas crianças, meu Deus do céu, o que pode esperar do futuro?
Então, tem que haver realmente uma reformulação total da política brasileira, tem que, obviamente, mudar isso de uma forma efetiva e, nesse particular, todo o apoio à Polícia Federal, todo o apoio à Lava Jato, ao Sérgio Moura, a todos os juízes, a força-tarefa da Lava Jato, por assim dizer, e que as instituições possam resistir, que possam ser asseguradas as leis no Brasil, através até, obviamente, a atuação das Forças Armadas constitucionalmente. Né? Ninguém deseja, ninguém quer, de sã consciência, um golpe de Estado no país. Mas, sobretudo, somos nós, povo brasileiro, que devemos mudar esse tipo de coisa, não votando mais nessa gente que aí está, independentemente de ser de esquerda, de centro ou de direita. Não importa, isso aí não é um campeonato de futebol. Isso, na verdade, representa o campeonato das nossas vidas e somos nós, povo, que devemos sair relativamente vencedores. Bom, essa foi a abertura do dia de hoje e eu queria também falar com você, agora eu vou aqui para o computador, né, porque eu vou trazer algumas das notícias do dia de hoje para você, né, e você vai, se Deus quiser, comigo aqui participar. E olha só, aqui eu estou vendo que o João Dória descumpre promessas e Cracolândia ressurge no centro de São Paulo. Mas era óbvio. O João Dória chega com aquela experiência de empresário, mas não chega com a experiência de administrador do ponto de vista público. Eu vi há pouco uma autoridade dizendo, não adianta você pega a polícia, vai e tira os caras daquele lugar que era uma vergonha. Aí os caras vão para outro lugar. E foi o que aconteceu em São Paulo. Agora tem uma Cracolândia em outro lugar, no centro da cidade. Então há que se fazer alguma coisa. E o que é pior, a secretária lá do João Dória pediu demissão. Ó, me dá o meu boné, porque isso aí foi mal executado. Então uma coisa, gente, é discurso, a outra coisa é administrar. E é muito difícil realmente, é muito difícil. Não é? Porque as verbas são pequenas, já roubaram tudo que podiam roubar, e na hipótese, que eu até acredito que ele seja uma pessoa honesta, não basta só, é preciso conseguir o dinheiro necessário e ouvir as pessoas que têm experiência. Então, a meu ver, é isso. Olha, eu quero parabenizar o Flamengo, que ontem se classificou, deu uma alegria à torcida rubro-negra, classificou-se na Copa do Brasil, vencendo o Atlético Goianense por 2-1. Agora, o futebol é assim mesmo, né? Futebol, eu me lembro de uma frase do Nelson Rodrigues, grande jornalista do passado, que dizia, os deuses do futebol favorecem os grandes. Porque ontem quem jogou melhor foi o Atlético Goianense. Mas é aquela história, não basta jogar melhor. O Atlético Goianense teve, no mínimo, umas 5 ou 6 oportunidades de marcar o gol, mas não fez. Então o futebol tem que ter pontaria. Se você não tiver pontaria, não resolve o problema. E aí, no finalzinho, o Flamengo, que estava empatando em 1-1, acabou achando o gol, porque é natural. Quando um time todo sufoca, o outro acaba descuidando lá na parte de trás. E foi justamente o que aconteceu, e o Flamengo foi classificado na Copa do Brasil. Logo mais tem Botafogo, a gente vai acompanhar. E o Palmeiras também, o Palmeiras ganhou o jogo dele na Libertadores, está em primeiro lugar. Que maravilha! Esse é o futebol brasileiro, né? Que a gente também ficou impressionado com a venda daquele menino de 16 anos, né? Que joga no Flamengo, né? Uma venda que atingiu 40 e tantos milhões de euros, né? 120 milhões mais ou menos, que isso naturalmente vai favorecer muito ao time rubro-negro. E o jogaço de bola vai ser no sábado, né? Vasco e Fluminense, vai ser para outro dia a gente comentar. Muito bem, mas amigos queridos, olha só, eu gostaria de trazer para você, numa pausa, depois a gente vai fazer a palavra amiga, eu vou trazer aí para vocês um querido amigo meu, amigo também do Fernando Pereira. O Fernando já está aqui, daqui a pouco a gente... Aliás, por que eu não vou cumprimentar o nosso Fernando, hein? Só que o nosso Provenzano ainda não chegou? Não. Ah, já chegou? Ah, ele aí! Eu nem vi, chegou na surdina. Bom dia, doutor Silvio Provenzano. Silenciosamente, Fernando. Bom dia. Uma
estar aqui com já é de casa, né? Fernando. Não precisa tocar campainha. Não, foi tocando assim, nós dos dedos suavemente. Você já estava falando, me atrasei um pouco. Tá certo. O trânsito do Rio tem esses problemas. Tem essas coisas, é verdade. Doutor Silvio, muito obrigado. Daqui a pouco a gente vai se falar. Fernando Pereira, bom dia, meu amigo. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia a todos. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Poxa, prazer é todo meu. Daqui a pouco a Samira vai estar com a gente. Bom dia, Samira. Daqui a pouco, palavra amiga, não é isso? Sim, daqui a pouco. Ok, eu estou mandando um alô para o Bartolomeu Assis, que nesse momento conversa com a gente. Alô, Bartolomeu, abraço grande, querido. Muito obrigado. Vem cá, vamos fazer uma coisa melhor? Vamos ouvir uma pessoa que eu sei que, pelo menos, muitas pessoas nordestinas vão ficar felizes de ver esse nosso amigo. Sabe por quê? Porque ele é um dos maiores cantores e divulgadores da cultura nordestina. Vamos ouvir o João Mossoró com Canto de Amor. Já tive pressa, leve esse sorriso, porque eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, leve esse sorriso, porque eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Meu Deus, que interpretação maravilhosa, né? Do nosso queridíssimo João Mossoró, a quem eu mando um grande abraço. Alô, João, abraço para você, meu amigo. Pois é. E agora a gente vai
aquele momento, né, que você já está habituado a falar com a Samira. Bom dia, Samira. Bom dia, Fernando. Pois é, minha amiga, agora vamos à palavra amiga, não é isso? Aquele momento em que o ouvinte manda aí o seu pedido de opinião e a gente, na medida do possível, quem sabe, com a melhor das intenções, a gente de repente pode ajudar ou não, porque depende dele achar que é importante ou não a opinião dada. Qual é a opinião do dia de hoje, minha amiga? Fernando, meu cachorrinho morreu e eu estou naturalmente muito triste. Cachorro também tem outras vidas? Pois é, né? Isso depende do ponto de vista de quem vai concordar ou vai discordar comigo. E eu posso dizer para você com absoluta certeza, mas aí a certeza é minha, não é sua, de que sim, de que todos nós somos animados, né, por aquilo que a gente chama em vida de alma e por aquilo que a gente chama a nível espiritual de espírito, né? E consequentemente todos nós somos seres em evolução. E o fato de sermos seres em evolução, evidentemente, nos leva, digamos assim, a essa possibilidade reencarnatória que, no entanto, muitas pessoas não acreditam nisso. E eu tenho que respeitar da mesma forma que as pessoas têm que respeitar naquilo que eu percebo, naquilo que eu acredito. O que eu posso dizer para você, sem dúvida, é que, por exemplo, há informações do ponto de vista espiritual de que todos os animais, dependendo do seu estágio evolutivo, eles absolutamente, depois da morte, reencarnam, em alguns casos imediatamente, que é o caso muito provável do cachorro, quando ele não se prende ao afeto de uma pessoa e que aí, evidentemente, demora mais tempo. Mas essa coisa da tristeza, a gente fica triste mesmo, faz parte. Não é o fato de você ter consciência de que possa, como Jesus nos disse, existir a vida após a morte, que você não vai ficar entristecido porque morreu um amigo, porque morreu um ente querido, e nesse caso o cãozinho é também um ente querido. Não é isso? Então é natural que você esteja triste, é natural que você sinta falta. Nós todos sentimos isso quando acontece. Mas o importante é a gente perceber, querido, que nós não nascemos juntos e muito provavelmente, a não ser no caso de um acidente, a gente já vai, cada um vai por sua conta e risco, ou seja, nenhum de nós também, muito provavelmente, vamos morrer juntos. Isso também acontece no mundo animal, né? E se Deus fez, ou se você preferir dizer, se você não acredita em Deus, como meu amigo Dr. Jorge Ligeiro, que há muito tempo eu não vejo, gostaria de mandar um abraço, você vai dizer, o Ligeiro dizia assim, olha, por que eu vou ter medo da morte se dela eu não vou ter consciência? Na cabeça dele é essa mesma possibilidade, porque ele não acreditava em coisa alguma, não sei como está hoje. A última vez que estive com ele tem uns 4 ou 5 anos atrás. Mas para nós que sabemos que existe a vida após a morte, a gente sabe que há ainda muito caminho para que todos nós possamos evoluir, né? E é por isso que não vale a pena fazer o mal, porque na verdade, ainda ontem o Papa falou um negócio muito interessante que o professor Isaías Nascimento colocou, dizendo que dependendo do ontem a gente vive o amanhã, ou seja, ou vive o hoje. Não é? E isso em trocas miúdas, por assim dizer, é o mesmo da lei da causa e do efeito de Newton e é o mesmo da lei kármica que nós espiritualistas acreditamos. Nós somos frutos do nosso passado. Então, dependendo daquilo que você faça ao viver, hoje é que você terá o resgate de amanhã. Então não adianta muito, tem gente que fala assim, mas meu Deus do céu, eu já cansei de receber isso. Fernando Sérgio, eu não fiz nada, por que eu sofro tanto? Não fez hoje, mas você não sabe de ontem, você não sabe de anteontem. As lembranças são muito pequeninas. Eu, como eterno estudante da parapsicologia, prefiro me chamar assim do que de parapsicólogo, digamos assim. Então, na verdade, eu sei dessa história. Eu sei que muitas coisas que a gente faz no passado, que seja o passado desta vida ou de outras vidas, reflete na nossa conta kármica. E é rigorosamente verdade isso. E a gente pouco se lembra. Não é? Durante muitos anos na minha vida, na qualidade de professor de parapsicologia, eu fiz regressões a vidas passadas, até de pessoas que não acreditavam. E aí foram exemplos extraordinários, porque você fala com a pessoa, ou você vai lembrar de uma coisa muito feliz, ou você vai lembrar de algo muito triste. Se você lembrar de algo muito triste, é provável que você tenha um desconforto, é provável que eventualmente você tenha uma sudorese, é provável que eventualmente você tenha uma taquicardia, não é? Mas isso é só o que vai acontecer.
não é? O que vai acontecer é você ter a consciência que esse sistema de terapia de vidas passadas, eu tenho inúmeros colegas que fazem isso, terapeutas holísticos ou psicólogos, e na verdade isso apenas reflete um passado que vem à sua mente, o que não é o momento que você viveu, apenas te dá segurança de algumas informações. E essas informações são muito interessantes. Eu vou contar uma para vocês. Teve uma época que havia aqui um centro esotérico no Rio de Janeiro, chamado Portal Violeta. E eu dei um curso, já tem uns 20 anos, isso se não me falha a memória, era a mesma época que eu lecionava também para psicologia na Estácio. Então eu dei um curso para 5 ou 6 pessoas já adiantadas desse processo de regressão. A regressão ela pode vir até o útero uterino e em alguns casos, eu diria até que na maioria deles, você passa do útero uterino e aí você adquire uma nova persona, você conta uma nova, digamos, circunstância de vida. E eu tinha uma das minhas alunas, eu acho que devo até preservar o nome nessa mesa, porque o fato tem que preservar o nome. Eu vou chamá-la de Maria, não era Maria. A Maria já era uma moça de idade avançada, em torno de uns 38 anos de idade, mais ou menos. E ela tinha, acredito que ela se desenvolveu mais, e ela tinha muito interesse ao lado de uma coleguinha e de mais, eram 7 alunos ao todo, que não podia ser mais. E num processo de regressão, ela, quando volta da regressão, ela fala: Fernando, agora eu sei por que eu não fico com namorado nenhum, porque ela gostaria de casar, estava já aos 38 anos sem namorado. E o que ela me falou? Que ela viu naquele processo de regressão, ela, lá pelos idos de 1910, por aí, passeando numa praça de Paris, ao lado de uma pessoa que era o grande amor da vida dela, e segurando na coleira um cachorrinho poodle. E esse cachorrinho, de repente, soltou da mão dela, e ela amava profundamente o cachorrinho, e sabia do cruzar de carruagens ali por Montparnasse, uma coisa assim. Então ela saiu desabalada, corrida para poder pegar o cachorrinho, e o cachorrinho conseguiu safar-se da roda da carruagem, mas ela não, e ela acabou morrendo. Essa lembrança, quando ela voltou a si do ponto de vista da inteireza da sua personalidade de hoje, essa lembrança fez com que ela pronunciasse a seguinte frase: é por isso que até hoje eu não fiquei com namorado nenhum, porque o grande amor da minha vida, lá na época de Paris, lá pelos idos de 1910, era o meu irmão de hoje, e com o meu irmão eu não posso casar. E na verdade, todo namorado que eu tenho, eu busco se ele tem as qualidades do meu irmão. E eu imagino que isso de alguma forma possa ter ajudado. Então, esses são os problemas, né, que a gente eventualmente depara e que acho que é muito importante, assim, quem puder fazer, faça, porque vale a pena. Bem, a partir desse fato, daqui a pouco nós temos a sala de visitas do programa e nós vamos então agora ao momento da palavra amiga e da oração, da prece de Cáritas, né? Que a gente tem aí esse momento importante para você e para mim também. Vamos à prece de Cáritas e depois a oração que Jesus nos ensinou. Ok? Vamos lá. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra.
Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Amém. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Pois é, aconteceu o fato aí de eu clicar e não clicou. Olha, o Mário Soares está me pedindo que eu mostre aqui alguns dos prêmios recebidos. Eu achei interessante mostrar pelo menos esse que deu origem a Confraria dos Amigos do Rádio, já que o presidente da Confraria está aqui, que é o nosso Fernando Pereira. Esse prêmio que me foi dado a mim e ao Apolinho nos idos de 2004. Portanto, está aí o prêmio que você sabe. Aqui você tem algumas moções que a gente coloca, não por vaidade, talvez um pouquinho também por vaidade, mas um pouquinho também por lembrança das coisas boas que aconteceram. Esse aqui é o título de cidadão benemérito do Estado. E esse aqui me deixa bastante orgulhoso, porque na verdade foi ganhado lá em Angra dos Reis. Eu estive durante um ano, o ano de 91 ou 92, se não me falha a memória, dirigindo a Rádio Angra. E depois, então, numa festa muito bonita na época, da prefeitura e também do jornal que havia lá, foi dado a comenda dos 500 anos. Qualquer dia eu mostro essa comenda para vocês. É uma comenda muito bonita, não só a mim, como também ao saudoso Dr. Ivo Pitangui e também ao Gugu Liberato, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar muitos anos, né? Na época do SBT, e também ao cantor Sérgio Reis. Então, esse prêmio aqui, gente, esse de cá, é o que me deixa bastante satisfeito. Vou lhe dizer por quê. Porque foi com esse prêmio que eu tive a oportunidade de juntar um dinheirinho para vir para o Rio de Janeiro, como melhor autor da cidade de Juiz de Fora de teatro. E essa assinatura, ela é muito importante, a assinatura que você vai ver aí na tela à direita sua, porque é a assinatura do Itamar Franco, nosso querido prefeito na época, e que hoje já falecido, e que se tornou mais tarde, por assim dizer, presidente do Brasil, né? Muito bem, e eu não posso deixar de mostrar, porque senão o pessoal fica zangado comigo. Esse aqui é o mérito Mantiqueira, que eu consegui receber por parte da Câmara Municipal de Cruzeiro. Até o Fernando, na época, foi com o Lenca Faccioli, né? Também foi o Beto Aquino, a Marion Duarte cantou maravilhosamente, a Lúcia. E esse prêmio, ele foi recebido no dia 29 de abril de 2016, que é o reconhecimento da Câmara Municipal de Cruzeiro para os seus filhos. Eu nasci em Cruzeiro, fui criado em Juiz de Fora, e que, na verdade, a gente, de repente, conseguiu fazer alguma coisa para divulgar essa bela cidade. Bem, vamos começar com o nosso querido Fernando Pereira. Bom dia, Fernando. Mais uma vez, bom dia, Fernando Sérgio, bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui. Pois é, você me falou que logo mais tem um show da Tânia Malheiros, lá no Cariocando? Exatamente, o show da Tânia, né, já é o cantora, nossa confreira. Nossa confreira, né? Sim. E vai estar lá no Cariocando, né? A partir de 20 horas.
né? O ingresso a R$20, né? Uhum. Então nós, tem um grupo já da confraria, né? Nós já programamos, né? Aí logo mais, vai ser um show muito bacana. A Tânia é uma excelente cantora, né? Uhum. Enfim, vai ser muito divertido. Convido aí aqueles que puderem ir lá no Cariocando, ali na rua Silveira Martins, no Flamengo, né? A partir das 20 horas. Muito bem. Doutor Silvio Provenzano, mais uma vez um prazer grande tê-lo aqui. Doutor Silvio, esse é um período de mudança de temperatura, né? A gente tem noites frias, né? Aqui no Rio, vez por outra esquenta ou fica frio, e está um andaço de gripe aí. Qual é o conselho, doutor Silvio? O conselho é aquilo que já aconteceu semana passada, que foi o Dia Nacional da Vacinação contra a gripe. Início de maio a gente já deve começar a se preocupar com isso por conta da variação de temperatura. E o Rio de Janeiro tem uma característica, Fernando Sérgio. Ao contrário de outros lugares onde a temperatura desce e permanece baixa, aqui no Rio de Janeiro a gente alterna muito, há uma grande variação de temperatura. Você pode ter uma noite com 15, 16 graus, que para o carioca já é gelado, mas no dia seguinte uma temperatura que vai a 35, 36 graus. Essa variação de temperatura em torno de 20 graus é prejudicial às nossas defesas, particularmente a bactérias que nós temos na boca, que são a nossa primeira linha de defesa. É o apoiador do futebol, aquele que faz a contenção da zaga. Se ele não joga, tudo fica fragilizado. Depois a zaga que leva a culpa, né? Não, a gente tem essas bactérias que nos defendem, elas morrem com essa variação de temperatura, o que explica, em parte, o porquê que nessa época, especialmente do ano, nós sofremos mais de dor de garganta, resfriados, gripes. A vacinação contra a gripe, pela variação do vírus da gripe, que sofre mutações o tempo todo, ela nunca é 100% eficaz. Eu escuto no meu dia a dia pacientes que reclamam: mas eu me vacinei e fiquei gripado. Você tem 75%, 80% de proteção contra a maioria dos gripes, o que é muito bom, mas não total. De qualquer forma, todo mundo está indicado, em especial pessoas acima de 60 anos de idade, crianças em idade escolar, principalmente aquelas menores, profissionais da área de saúde, cuidadores de idosos. Hoje nós temos um grupo de profissionais atuando nessa área, devem se vacinar, porque a gripe ainda é o caminho da pneumonia, que é a principal causa de mortalidade a partir de 75 anos de idade. Portanto, termos defesa contra isso é fundamental. É fundamental. O João Oliveira, de Copacabana, está perguntando para o amigo se é verdade que o banho frio previne a gripe. Não. O que a gente não recomenda é a variação de temperatura. Então é muito comum que no dia mais frio você queira tomar aquele banho quentinho. Se for o caso, você já dentro do banheiro, sem correntes de ar, você se enxugue bem e se agasalhe. Logo após. Exato. Porque se você, por exemplo, tomar um banho morno para quente, com uma temperatura da água, sei lá, de 40 graus, gostoso naquele friozinho, aí você se enxuga e sai sem camisa e vai enfrentar uma temperatura de 17, 16 graus, que é a temperatura ambiente à noite, isso é muito prejudicial, porque dá aquele delta de temperatura acima de 12, 15 graus. Isso é ruim. Então não é que o banho frio proteja, mas o banho muito quente ele pode ser prejudicial. Pode ser prejudicial. O Walter Santos, Fernando, morador da Barra da Tijuca, conhece não? Porque ele está dizendo aqui, provavelmente você sabe através do programa, que você é presidente de uma grande seguradora. Então ele queria saber de você se esse é o momento que a pessoa, não estou entendendo, agora sim, se esse é o momento que a pessoa não deve trocar de carro. O Fernando Sérgio, não é seguradora, é uma corretora de seguros, tá? Que já funciona há 22 anos. A Projacsec. A Projacsec corretora. Tá? Com relação à pergunta do nosso amigo, o que está havendo hoje, do Fernando Sérgio, função da crise, é uma retração do comércio de automóveis. Né? Aliás, acho que do comércio de um modo geral, né? De uma maneira geral, mas especificamente, como ele perguntou, do automóvel, por quê? Porque as pessoas antes, alguns tinham 2, 3 carros, e hoje estão limitados a um carro só. Uma série de fatores, mas o fator principal é o fator, né, econômico, financeiro, que todo o país, as pessoas estão passando. Né? E com relação ao detalhe, vou entrar especificamente na área de seguros,
o que está acontecendo no Rio de Janeiro é que nos últimos 5 anos, né, com a evolução da violência aqui no Rio de Janeiro, então, em média, os preços do seguro de automóveis subiram em média 25%. Então, hoje, por exemplo, nós temos a Barra da Tijuca hoje como um local propenso a ter muito assalto e muito roubo de carro. Então, consequentemente, o que acontece? As seguradoras majoram os preços. Se você comparar Barra da Tijuca com a Zona Sul do Rio de Janeiro, em determinadas situações, Fernando Sérgio, o preço do seguro de automóvel na Zona Sul, que eu digo Copacabana, Ipanema, Leblon, Botafogo, pelo menos uns 30% custo menor do que na Barra da Tijuca. Mas, em compensação, a gente tem bairros da Zona Norte, por exemplo, que o índice é muito maior, né? E essa diferença é acentuada. Então, para você ter uma ideia, hoje que as seguradoras, para a determinação do custo do seguro, ela leva em consideração o perfil do segurado, né? E aí envolve série de perguntas, de questionamentos, a idade, estado civil, o local que ele mora, o local que o carro pernoita, né? E com relação à Zona Norte, às vezes chega uma situação em que o custo de um seguro, por exemplo, na Zona Norte, Penha, né? Aquela região lá do subúrbio, às vezes o custo fica 3 vezes mais do que um seguro na Zona Sul. Tá? Em função disso, porque de cada 10 carros que são roubados, 9 não são naquela região da Zona Sul. Tá? Então você vê que então isso interfere muito. Quer dizer, pode-se chegar à conclusão, então, de que não é o momento de trocar de carro, né? Com relação à Barra, que é a pergunta dele. Não, o problema de trocar o carro vai depender da condição dele, tá? Mas eu acho o seguinte, eu acho que se o carro dele está satisfazendo a vontade dele, se não está tendo problema, dependendo da idade do carro, vamos supor, se um carro de 2, 3, 4 anos de uso, eu acho que perfeitamente ele pode adiar essa troca, né? Porque, enfim, vai depender, isso é muito pessoal. É muito pessoal. Mas eu acho que hoje você ter aquele desejo de ter sempre um carro zero, tá? É importante o carro zero, tá? Você tem a garantia, você tem a segurança do carro, não tem problema. Mas hoje os carros, eles são tão bem fabricados, né? Em que o carro roda aí 5 anos tranquilamente, desde que ele faça as manutenções. Isso aí ele tem carro, né, para rodar sem problema nenhum. Muito bem. Samira, pergunta? Eu vou perguntar para o doutor Provenzano. Num tempo mais frio, me parece que o consumo de bebida alcoólica aumenta um pouco, assim, no tocante a vinho, né? Enfim, me parece que é isso. Uísque para alguns. O uísque, eu sempre ouvi falar que um cálice de vinho por dia faz muito bem ao coração. Eu quero saber se isso é realmente verdade ou isso é coisa de quem gosta de beber e aí já está justificando o gosto. Então vou responder a tua pergunta em 2 partes. A primeira, por que o consumo de álcool aumenta nos dias mais frios? Porque nós temos a necessidade de produzir mais energia nesses dias devido à baixa temperatura. E o álcool, cada grama de álcool fornece ao organismo humano 7 calorias. Para que vocês tenham uma ideia, a gordura, cada grama fornece 9. O açúcar fornece 5. Então o álcool é mais calórico do que o próprio açúcar. Daí a tendência a algumas pessoas nos dias mais frios procurarem alguma coisa, não é de todo errado, para me esquentar um pouco, porque ajuda na produção de energia. O segundo fator é aquilo que você falou. Esses dados que você está dizendo, eles vieram de observação, principalmente na França, onde a gastronomia é muito pesada, principalmente em termos de gordura animal. Contudo, o índice de doenças cardíacas lá é muito menor do que, por exemplo, nos Estados Unidos. E aí procuraram motivos para isso. Uma das razões atribuídas era o consumo do vinho. Por quê? Porque na uva tem uma substância chamada resveratrol. E essa substância ajuda a aumentar o bom colesterol HDL, que protege contra a formação de placa de gorduras nas artérias, reduzindo assim o risco de infarto.
Então a recomendação é um cálice, não é um copo, nem uma taça, um cálice aquele pequenininho, particularmente do vinho tinto, que é o mais rico em resveratrol, nas refeições seria realmente tão protetor quanto tomar um remédio para o colesterol. Agora, doutor Silvio, no interior de Minas Gerais e também no interior de São Paulo, existe a crença de que uma cachaçinha pode fazer igual efeito, que pode fazer bem, e alguns acham que a caipirinha cura a gripe. Isso é verdade ou é mito? Mito. Mito. Curto e grosso. Mito. Mito. Tem apenas para justificar o gole. Justifica socialmente porque o álcool ele tem efeitos no sistema nervoso que são agradáveis. Ele relaxa a pessoa, ele tira um pouco da inibição. É natural que aquela pessoa, numa determinada situação, onde ela se sinta meio inibida com uma dose de uma bebida qualquer, evidentemente que ela fica mais desinibida, porque o álcool tem esse efeito anti-inibitório sobre o cérebro. Agora, dizer que isso é bom para a longevidade, que isso é bom para a saúde como um todo, evidentemente que não. Eu tenho uma história da minha época ainda de estudante de medicina, e lá se vão 40 anos, eu frequentei o IPUB, que era da UFRJ, Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil, e guardo na memória a história de um músico que lá estava internado. Por quê? Porque ele tinha chamada síndrome de Korsakoff, Wernicke-Korsakoff. Ele via aqueles bichos na parede em função de alcoolismo importante. Mineiro como você, meu amigo. Como é que ele começou a história dele? Ele tocava piano nas noites do Rio de Janeiro, aquelas boates de Copacabana. E ele percebeu que ele tocava melhor quando ele tomava um chopp antes de ir para a sua apresentação. Ele conseguia, inclusive, mais gorjetas, porque ele ficava mais desinibido. Um chopp apenas. Com o passar do tempo, aquele chopp que era já o habitué dele, não tinha mais como, ele passou a tomar 2. Até que num determinado momento era necessário que antes do show ele tomasse 5 chopps, e aí começou a ficar caro. Ele percebeu que o efeito era o mesmo se ele tomasse uma dose de aguardente, que correspondia em gramas de álcool à mesma quantidade de 5 chopps, e era muito mais econômico. O final da história é que ele diariamente tinha que tomar uma garrafa de aguardente para que pudesse ficar desinibido, ao ponto dele precisar do álcool desde manhã cedo quando acordava. E não raro outras vezes, na própria internação, buscar o álcool utilizado no tratamento de feridas para tentar repor o álcool. Você vê a dependência química, a síndrome física que existe em relação ao álcool. Há que se ter muito cuidado. E evidentemente que quanto mais jovem você inicia, e isso é uma preocupação minha como médico, o consumo de álcool, e eu vejo nas ruas, jovens abaixo dos 18 anos, muitos abaixo dos 15 anos, já com garrafas de bebida, de vodka na mão, com a maior naturalidade. Isso está me causando espécie, está me causando muita preocupação pelo que vem pelo futuro aí. Há que se ter essa preocupação, me enseja até a oportunidade de contar um caso ocorrido, tentar ser o mais sintético possível, né, por assim dizer. É que há muitos anos atrás, eu fui o diretor de uma agência de publicidade, que até o Carlos Cola, nosso querido compositor, começou lá comigo, na época do Ney Machado Propaganda. Depois fiz a minha própria agência, que chegou a ser grande, hoje é pequenina, mas tudo tem o seu tempo. E eu tive um amigo querido que, de repente, depois de se casar, se revelou gay. E aí, em função disso, esboroou-se o casamento. E ele caiu no álcool, por assim dizer, doutor Provenzano. Caiu no álcool e tal, e foi resgatado, já naquela época, 20 ou 30 anos atrás, foi resgatado por um caso de amor, mas um caso de amor homossexual. Era um homem que, por sinal, trabalhava numa grande construtora de engenharia. E quando ele voltou para o Rio de Janeiro, aparentemente curado, por assim dizer, eu precisava de um grande profissional de mídia para uma campanha alta que a gente teria naquela época. E então ele era a pessoa indicada, e eu telefonei e tal, e olha, você pode trabalhar comigo? Eu disse, não, eu posso trabalhar com você, mas você tem que vir aqui na minha casa jantar para você conhecer o que ele chamou de marido dele, no caso. E eu, sem esse tipo de preconceito, embora não seja gay, e necessitado também de um grande profissional, lá fui, jantei, conheci a figura, e ele permitiu que o cidadão voltasse. Pois bem, mas esse rapaz, o Fernando, na verdade,
ele não era só homossexual, ele era bissexual, né? E eu não sabia disso e ninguém sabia. Então ele trabalhou, fez um trabalho magnífico, e um dia eu chego na agência, esse rapaz estava absolutamente isolado, porque infelizmente o que ele chamou de marido havia pego ele em flagrante com a irmã do próprio. E daí terminou o relacionamento, esse rapaz se retirou para Juiz de Fora na época, e nós perdemos um grande talento na mídia, que acabou morrendo de alcoolismo. Fernando, são situações, né, complicadas, situações de amor, né? Isso aí já faz parte, né, da humanidade, né? As pessoas às vezes se apaixonam, né? E tem uma desilusão. Tendo a desilusão, uns partem, né, para a bebida. Porque a bebida, Fernando Sérgio, ela é prazerosa, mas desde que usada. Sob controle, né? Exatamente, no controle, né? Mas o que acontece? Principalmente os bebedores de cachaça, por exemplo, nós falamos em Mineiro aí, você falou há pouco, né? Você é de Além Paraíba? Em Paraíba. Então, o que acontece? Sempre tem um pretexto, né? Sempre. Para ficar alegre, se está triste, para voltar à normalidade, se perder um amor para curar a dor de cotovelo, né? E no final, Fernando, você lembra que lá no interior, após o último gole, né, da cachaça, joga um tem que dar pro santo, né? Doutor. Então você vê que é uma situação. Então o que as pessoas têm que ter realmente é ter a cabeça tranquila, né? E pensar em que o álcool não vai resolver nada. O álcool ele é prazeroso, mas desde que tomado com a medida certa, né? Doutor Silvio, é exatamente isso que eu queria saber. Essa tragédia contada, porque foi uma tragédia, a pessoa se perdeu através do álcool, é muito comum. E por outra, entre o álcool e o cigarro, qual é que é o pior e o mais difícil de sair fora desse vício? Os dois são difíceis, tanto o álcool quanto o cigarro. Se você tem, por exemplo, o cigarro associado a um sem número de tumores malignos, de câncer, você tem o alcoolismo prejudicando aquilo que nós temos de mais nobre, que é o nosso sistema nervoso. O álcool ele tira do indivíduo, muitas vezes, a capacidade de relacionamento em família. Quantas famílias você não conhece, Fernando Sérgio, como eu, que foram destruídas pelo abuso do álcool? Seja do ponto de vista financeiro, por quê? O indivíduo que bebe em demasia, ele perde a condição de elaborar no dia seguinte, ele não tem condição de trabalho, ele acaba desempregado. E a necessidade, ela se alastra para toda a família dele. Então, esse é um dado muito importante, a questão do alcoolismo. Quanto tempo nós temos de lei seca, Fernando? E eu acho que já não tenho a lembrança, mas eu acho que tem por aí. É o tempo que o seu amigo não bebe uma gota sequer de álcool. Vou te explicar por quê. Logo que começou a lei seca, eu tinha por hábito, quando chegava em casa à noite, 8, 9 horas da noite, preparando a aula do dia seguinte, tomava uma dose de uísque, era a bebida preferida que eu tinha, e relaxava, me permitia inclusive dormir com mais facilidade depois. Eu tive um atendimento de urgência para fazer 10h30 da noite, e eu tinha bebido, eu não pude sair para fazer esse atendimento. Isso me chamou a atenção, eu estava perfeitamente lúcido para atender qualquer paciente. Nada que uma escovação dentária, evidentemente, impedisse que o hábito do álcool médico veio alcoolizado de jeito nenhum. Eu tinha tomado uma dose simples de uísque, dentro das minhas faculdades mentais normais. Mas por conta da lei seca eu não pude sair e deixei de prestar um atendimento. Isso me chamou a atenção. Nunca mais tomei o meu Glenfiddich, sem fazer propaganda da marca de uísque, pela metade, nesses anos todos, está lá com uma marca registrada que a gente não precisa daquilo. E realmente não precisamos. Então a lei seca me tornou um abstêmio, que a ponto de que eu sou sempre o escolhido para dirigir as conduções nas reuniões externas e tudo. Não bebo uma gota de álcool, me sinto muito bem assim. Agora, questão do vício, eu acho que o pior vício que tem para se curar é o crack. De todos que a gente tem é o pior. Pior é inclusive que a cocaína. Mas por quê? Qual é o componente químico que altera demais? Em primeiro lugar, o crack é o resíduo, é o lixo da cocaína. Segundo, ele é fumado, aspirado, rapidamente ele faz efeito. E os efeitos são efeitos devastadores sobre a mente humana.
É muito difícil eu tenho visto campanhas, falando um pouco do lado político, acabando com as cracolândias. Tem que se oferecer a esses jovens... Alternativa, né? Alternativa. É uma droga barata, é uma droga que, por ser o lixo da cocaína, qualquer um, teoricamente, pode comprá-la. Não é difícil de ser usada, porque ela é fumada, literalmente, seja em cachimbos, seja de que forma for, com aquelas bolinhas. E é rápido o efeito, porque no momento que aspira, em 7 segundos está no cérebro, no sistema nervoso. Então, essa é uma preocupação particular que eu tenho em relação ao crack. Você fez a pergunta em relação ao fumo e ao álcool. Ambos são muito difíceis de você se livrar da dependência, mas já que o assunto enveredou pelo tema das drogas, que é sempre muito importante falar, a questão do crack me preocupa e há que se ter uma política governamental, que aliás não temos, como de resto para muitas outras áreas não temos, para cuidar dessa quantidade imensa de jovens que infelizmente está dependente dessa droga. Perfeito. O Fernando Pereira, você falou aí, resultante da violência, né? O aumento do preço dos seguros de um modo geral. E a pergunta é a seguinte: lá em Nova York nós tínhamos uma cidade muito violenta e que deixou de ser violenta pela ação do Rodolfo Giuliani, que foi o prefeito, mão de ferro, por assim dizer. Você acredita que isso um dia possa acontecer no Brasil, já que estamos aí? E faço a pergunta para os dois. Olha, Fernando, jeito tem. Não é fácil, né? E lá em Nova York, o tema na época foi violência zero. Então houve realmente uma participação governamental muito grande e ele realmente reduziu muito a violência. Tá? Mas acontece que os Estados Unidos é diferente do nosso país. Tá? O nível educacional não tem comparação. Então, o que acontece no Brasil é de uma grande parte dessa violência é em função da não escolaridade das pessoas, né? Então, com isso, gera esse problema social todo que a gente tem, e o Dr. Silvio estava falando com relação ao problema da droga, né, do crack. O que mais importante que deve ser feito é a prevenção. A prevenção para evitar que, principalmente os jovens, eles enveredem, né, para o uso, o consumo de drogas. Porque a partir do momento, né, em que eles já se tornam dependentes, na minha opinião, é muito difícil ele deixar. Então não adianta, ele vai fazer um tratamento, é igual ao alcoolismo também, a partir do momento que a pessoa envereda para a área de dependência do álcool, provavelmente aquilo torna-se uma doença incurável. Então o importante de tudo, não só com relação ao problema da violência que você citou em Nova York, é você fazer a prevenção. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, poderia ser feita uma prevenção para se evitar a violência, tá? Mas um problema maior é que a nossa cidade, aqui no Rio, ela está inchada. Aliado a todos esses problemas que a gente tem passado, problemas econômicos, problemas financeiros, problema de desestruturação da família, né? Então gera esse problema todo que a gente está sentindo, desencadeando essa violência toda. Mas enfim, a gente tem que ter esperança. Não pode perder a esperança, né? Não pode perder a esperança. E a gente batalhar, a gente divulgar, à medida que a gente puder falar, comentar, isso de uma maneira geral vai conscientizando outras pessoas. Vai ter uma conscientização realmente. Pois é. O Francisco Carlos Galdino está mandando um abraço, ele que esteve aqui ontem participando do programa. O Darcy, o Darcy ou a Darcy? Darcy Ruguenin, doutor Provenzano, conhece, não? Porque é o Darcy? Não. Não, acho que é a Darcy. É a Darcy. Ela está dizendo, doutor Provenzano, uma sumidade. Tá vendo? Então tá aí o elogio. É melhor sumir, então. O Luiz Sobral está mandando um abraço também. O Walter Almeida também está parabenizando aí pelo programa. Muito obrigado. Doutor Silvio, dentro do mesmo tema, o que fazer para pacificar? Apesar de que eu assino embaixo de cada vírgula, de cada palavra que o Fernando Pereira colocou em relação a isso, eu tenho uma visão que bate exatamente com a dele, mas para complementar. A base de tudo é a família.
A família, quando tem diante de si, dentro de sua casa, um jovem envolvido com problema de drogas, veja bem, a droga, ela é o sustentáculo para toda a violência que nós vivemos. Ela não pode colocar, como dizem os árabes, ao vento esse jovem, muito pelo contrário. Devem procurar cercá-lo de atenção, de carinho, de cuidados. Jogar na rua é expô-lo à violência mais ainda e agravar o problema das drogas. Então a família é a base de tudo. Educação, sem dúvida nenhuma. Nunca tivemos no nosso país preocupação alguma com relação à educação dos jovens. E a questão dos modismos, a questão dos grupos. O uso das drogas está difundido. Você sabe que ontem, aproveitando o viés político, também um programa que é muito importante, haja vista, nós estamos vivendo nesse momento, eu diria que nevrálgico do sistema político brasileiro, por conta de tudo que está acontecendo. Ontem em Brasília foi programada uma manifestação. Se o povo fosse para as ruas, como na época das diretas já, eu acredito que o governo atual não se sustentasse 10 segundos. O que está acontecendo é que as pessoas estão indo para a rua e, infelizmente, tem os baderneiros incitando a violência, agredindo o patrimônio público e privado. Isso afasta as pessoas de bem que estão inconformadas, como você, como eu, como Samira, como Fernando, com tudo que a gente está vendo ser noticiado, principalmente com tudo que está sendo apurado. Vai ter uma manifestação. Você se lembra daqueles caras encapuzados, atirando pedras, colocando fogo em ônibus? Pelo amor de Deus. Isso é o quê? É falta de estrutura, é falta de educação, é falta de civilidade. Isso está faltando no nosso país. Com relação às drogas, se você tem em casa um filho, uma filha, ou enfim, um amigo do seu filho, apoie, não no consumo, mas apoie no carinho, não deixe desprotegido. Essa é a única recomendação que eu posso dar enquanto médico. Inclusive, Fernando Sérgio, com relação à droga, o que a gente sempre a gente tem falado, né? Já há muito tempo aqui no programa seu, inclusive e outros também. Né? Então, eu acho que deve ser feita uma política, né, com consciência, de tentar legalizar, tá? Eu também acho. E sob supervisão governamental e naturalmente atendendo também os viciados e possível até tirá-los do vício. Né? Isso é minha opinião. Por quê? Porque essa guerra está sendo perdida. A cada ano que passa, a quantidade de pessoas envolvidas com droga tem aumentado, né? E o que o governo pode fazer com estudos, com carinho, né? Fazer uma forma de você fazer uma legalização, tá? Mas arrecadar, de repente, o dinheiro para o consumo. Até para tratamento daqueles médico, que estão viciados, né? Dentro de uma linha médica, com médicos, acompanhamento médico, hospitais especializados, tá me entendendo? E esses recursos gerados por esses impostos, né, canalizados para essa finalidade específica, né? Que é o pensamento de Fernando Henrique, inclusive. Exatamente. Né? Então, na minha opinião é isso, porque do jeito que as coisas estão, essa guerra está perdida e a gente não tem solução. Eu vou até aumentar um pouquinho, que é muito importante o que você falou. Doutor Silvio, eu sou testemunha disso, talvez o senhor seja também. A gente já foi em alguns países em que hoje a droga é legalizada e não existe esse conflito que está havendo entre policiais e marginais. Um exemplo disso é Portugal, né, que praticamente todas é tolerado. O Uruguai também, aqui, e que você vê uma cidade pacífica. Não vê as notícias. Qual seria a solução? Em primeiro lugar, a repressão às drogas, do jeito que vem sendo no nosso país, só tem feito crescer o número de usuários. Segundo, a quem interessa mantê-la na ilegalidade? Àqueles que vivem dos lucros da ilegalidade. A mais ninguém. Verdade. Eu não sou favorável a que se autorize a venda de maconha controlada por estruturas governamentais. Gente, ninguém é favorável, mas qualquer um chega ali na porta da boca de fumo e compra a droga que quiser. Aí você tem a violência
Então só interessa manter na ilegalidade sem controle governamental aos próprios traficantes, que tiram lucros altíssimos disso aí, aos vendedores de armas, haja vista que essa violência incita armas cada vez mais pesadas e há uma desproporção entre as armas que a segurança pública usa e as armas que eles possuem. O poder de atingimento e de agressão dos traficantes é infinitamente maior que a dos órgãos públicos. Então, nós vivemos, Fernando, numa sociedade pautada, infelizmente, por um defeito muito grave, que é a hipocrisia. Nós não somos racistas e, no entanto, olhamos espantados aquela crioula com aquele louro ou vice-versa. Ainda a miscigenação do branco com o negro causa espanto a muitos. Nós não somos partidários, nós olhamos aquela criança na rua mal vestida e torcemos o nariz, já aquela outra bonitinha, cabelo encaracolado, lourinha, ou pretinha, toda arrumadinha, a gente, que gracinha. Tínhamos que nos tornarmos uma sociedade um pouco mais realista, encararmos que existem as diferenças, como dizem os franceses, vive la différence. É muito bom que a gente seja diferente um dos outros, respeitar essas diferenças. A gente acha que não tem problema com as drogas, o problema com as drogas, se não está dentro da nossa casa, está muitas vezes na janela do vizinho. Verdade. E a violência, ela se espalha de tal forma que, um outro dia, eu acredito, eu fiquei mais do que uma hora preso dentro do estacionamento do meu hospital, porque eu não podia atravessar a rua, de onde eu estaciono meu carro, no pequeno jornaleiro, para ir aos servidores, 400 metros. Por quê? Porque as rajadas de balas cruzavam ali essa Cadeira Cabral, que você conhece muito bem. Muito bem. Briga de quadrilha, não era a polícia, briga de quadrilha. Os soldados estavam dentro do hospital, na portaria do hospital lá, testemunhas presentes da violência que graçava em frente no Morro da Providência. Um profissional que deveria estar atendendo os pacientes estava refém dentro do seu carro e disseram: doutor, não sai não, porque o negócio está feio lá fora. Enfim, é essa sociedade que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos netos, para nós mesmos ainda enquanto vivos aqui. Talvez aquilo que foi sugerido aqui, que é a defesa de muitos políticos sérios, a legalização no sentido de um controle maior. A cobrança de impostos, você sabe que no maço de cigarro, 75% vai para o governo, o que é insuficiente para tratar a quantidade de câncer que o Brasil trata. Mas, de qualquer forma, ajuda a aliviar. Pena que esses 75% de imposto que o governo leva não são totalmente aplicados na saúde. Eles têm outros desvios, infelizmente, contas no exterior. Pois é. Eu quero agradecer ao doutor Silvio mais uma vez. Muito obrigado, doutor Silvio. Sérgio, a você, Samir, a gentileza está aqui, a companhia do Fernando. Do nosso querido Fernando. Do nosso lado. E sair correndo para o hospital e quem sabe daqui a 15 dias podemos estar de volta. Eu prometo sair um pouco mais cedo para não me atrasar. Se Deus quiser. Fernando Pereira, muito obrado, querido. Um grande abraço para você. Um abraço a todos. Prazer mais uma vez estar aqui com o doutor Silvio Provenzano, grande mestre aqui da medicina, né? É verdade. Um grande mestre, um grande sacerdote, né? Só sei que nada sei. Com certeza. Exatamente. E você, a Camila, né? É um prazer estar aí mais uma vez e desejar a todos um bom dia. Enfim, vida que segue, né? Pois é. Samira, muito obrigado aí pela participação hoje mais uma vez, querida. Agradecendo aos nossos convidados e marcando o encontro amanhã, às 8 da manhã. É verdade, é verdade. Eu queria finalizar o programa do dia de hoje dizendo que faço minhas as palavras dos nossos queridos amigos e debatedores, né? Que a solução me parece esse combate interminável às drogas, aos traficantes, a enxugar gelo. Porque, lamentavelmente, a gente sabe do envolvimento até de parte da polícia, né? Evidentemente, não é toda a polícia. Quero crer que a maioria da polícia seja composta de pessoas honestas, mas, infelizmente, existe isso. Quer dizer, as soluções têm que ser dadas e a gente vai continuar batendo nessa tecla, não no sentido de apoiar a utilização de droga, não, pelo contrário. Em particular, somos contra. Se você é adolescente, se você está chegando hoje a esse mercado horroroso que é o das drogas, saia fora disso, porque isso é extremamente prejudicial à saúde.
Mas como existe nos países evoluídos, é um fato que existe, que está aí e que tem que ser tratado. Ora, se o governo amanhã encampar esse tipo de coisa e fizer com a participação de médicos, como disse aí o nosso querido Fernando Pereira, inclusive o doutor Silvio, fizer um trabalho sério, né? Não só de conscientização, mas até de cuidado para com os viciados, eliminando os traficantes, efetivamente é uma tentativa de se fazer algo diferente. O que a gente não pode mais é conviver. Só esta semana, 3 pessoas no Rio de Janeiro morreram de bala perdida. Inclusive uma menina de 15 anos foi a última. Até quando a gente vai falar isso reiteradas vezes? Meus amigos, eu estou na imprensa no Rio de Janeiro desde 1970 e desde então a gente fala da criminalidade alta. E lamentavelmente, infelizmente, não tivemos os políticos necessários para um dia conseguir administrativamente mudar esse tipo de coisa. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, mas muito obrigado. A Terezinha Chagas está mandando um abraço especial para o doutor Silvio. Muito querida. Então, ela mandando um abraço. A Cláudia e o Josef, lá na Suíça, o Joseph e a Cláudia, com quem, parentes do nosso querido Fernando Pereira, da Olenka Fatioli, com quem nós tivemos a oportunidade de estar, né, recentemente, quando eles estiveram no Brasil. Recebam um abraço lá na Suíça. E se Deus assim o permitir, amanhã às 8 horas da manhã nós estaremos de volta. Lembrando que você pode ver o nosso programa no Facebook e você pode ver também no YouTube. No YouTube, por favor, inscreva-se. Basta você entrar no YouTube e botar Programa Fernando Sérgio. A todos um bom dia.